todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos alegres de estar na presença do nosso Deus. E como nos autoriza o nosso amado irmão, eu quero deixar para a nossa meditação nessa noite o livro de Mateus, capítulo de número 27. Mateus, capítulo de número 27. Versículos de número 22, 23 e 24, que diz assim: E disse Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. E o governador, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água e lavando as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. Versículo 25. Respondendo, todo o povo disse: O seu sangue cai sobre nós e sobre nossos filhos. Queridos, Jesus estava neste momento em um julgamento injusto. E nós sabemos que Jesus, quando ele estava sendo ali julgado por Pilatos, a sua esposa mandou lhe dar um recado, dizendo que naquela noite ela tinha tido um sonho com aquele justo que era Jesus. E o recado da sua esposa foi: não entre na questão desse justo. Porém, ele não deu ouvido à voz da sua esposa. Antes começou a perguntar à multidão: o que é que eu devo fazer de Jesus chamado Cristo? Vocês querem que eu os solte ou que eu solte Barrabás? E a multidão dizendo: crucifica o Cristo e solta Barrabás. E nós sabemos que Jesus ele foi crucificado, Jesus ele foi chicoteado, Jesus ele foi, aleluia, crucificado. E diz a Bíblia que quando Jesus estava pendurado naquela cruz, algo nos chama a atenção. É que Jesus ele não abriu a sua boca para se cumprir a palavra que está escrito: ele foi levado ao matadouro como ovelha, e como ovelha muda ele não abriu a sua boca. E nós entendemos com isso, querido, que era Jesus aquele que deveria ser crucificado em nosso favor para perdoar o nosso pecado. Até então, quando Jesus estava no jardim de Getsemane, ele chega para os discípulos e diz: Ficai à parte, porque eu vou orar ao Pai. E diz a Bíblia que ele começa a orar pela primeira vez, dizendo as seguintes palavras: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E ele olhava e via que não tinha outro meio, outra solução da humanidade ser salva. Ele dizia: todavia seja feita a tua vontade e não a minha vontade. E diz a Bíblia que por 3 vezes Jesus ele faz a mesma oração. Oh, glória a Jesus! Jesus, ele não desistiu da cruz para nos garantir a vida eterna. Jesus naquela cruz, ainda como se não bastasse, os religiosos da época passavam e diziam: se tu és o Cristo, desce da cruz. A Bíblia diz que aquele ladrão que estava à sua esquerda disse: se tu és o Cristo, aleluia, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas